Olá, gente, boa noite. Meu nome é Eduardo Sonemeika, eu sou presidente da Liga Acadêmica de Histologia e Patologia. Eu sou a Isabela e eu sou a segunda secretária da LAP. Bom, hoje nós iremos começar, o nosso segundo semestre, as atividades do nosso segundo semestre, e com isso também estamos inaugurando a nossa nova plataforma de aulas, que será aqui pelo YouTube. E para isso nós iremos contar com a vice-presença da doutora Carla, a qual também possui um Instagram relacionado à patologia, que vocês podem ver o user que vai aparecer aqui embaixo. Vocês podem seguir, interagir e também aprender um pouco mais sobre patologia. E agora a Isa vai dar algumas orientações a respeito do formulário e também em relação às horas complementares. Então, gente, como está escrito aqui embaixo, vai aparecer 3 palavras durante a aula da prof. Aí vocês precisam guardar essas palavras, porque no final a gente vai liberar um certificado para vocês conseguirem as aulas complementares. Quem é do membro da LAP, a gente vai liberar um link exclusivo lá no grupo do WhatsApp, então não precisa se preocupar com isso. Quem não é, que é da Unicid ou de outras instituições, precisa ficar ligado, porque eu vou liberar um link no final da aula em si. Quem é da Unicid e não é membro da LAP, precisa se inscrever também lá no portal do aluno. Lá no nosso Instagram tem um destaque que está escrito certificados. Aí vocês podem entrar lá, que vai direto para um post que tem o passo a passo. Quem não entendeu, se precisar, pode mandar no comentário que eu explico e tudo mais. Aí eu vou adicionar aqui a prof. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar a doutora Carla. Ela é graduada em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos. Ela é patologista e citopatologista pela Unifesp. E ela atualmente é médica patologista do Hospital Israelita Albert Einstein. Então, mais uma vez, muito obrigado, doutora, por ter aceitado o nosso convite e poder fazer parte como membro da Liga. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, eu fico muito feliz de contribuir para a formação de vocês e trazer um pouco da minha experiência e do meu conhecimento nessa área que eu gosto tanto, que é HPV em colo uterino. Fiz meu doutorado nisso, então eu espero que vocês aproveitem bastante a aula e no final a gente abre para discussão, dúvidas, que vocês tiverem necessidade de perguntar, certo? Então, vamos lá, deixa eu pôr aqui a apresentação. Vocês já estão vendo? Estão me ouvindo bem? Sim. Beleza. Tá então, certinho. vamos lá. Eu programei mais ou menos uns 50 minutos de aula, talvez passe um pouquinho mais, porque às vezes eu me empolgo com esse assunto, é uma coisa que eu gosto bastante de falar. E eu vou abordar esses tópicos principais, tá? Então, a gente vai falar sobre a biologia da zona de transformação, eu vou buscar um pouquinho de conceito de histologia, de citologia, o que são os componentes normais do colo uterino. Aí a gente vai falar sobre o HPV, o que é, como é o genoma dele, como que são as infecções por HPV, qual que é a frequência delas. E, por último, a gente vai fazer o raciocínio de como o HPV leva ao câncer cervical, como que o carcinoma de colo uterino invasivo se desenvolve. Então, para a gente começar a falar sobre esse assunto, a gente precisa lembrar sobre a junção escamocolunar, a JEC. Então, a gente tem no colo uterino um componente ectocervical, que é composto por um epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado, e um componente endocervical, que é composto por um epitélio simples colunar mucosecretor. E o local onde a gente tem essa intersecção entre a ectocervice e a endocervice, a gente chama de junção escamocolunar. Então, aqui a gente tem uma representação disso na histologia. À direita, a gente tem a ectocervice, um epitélio pavimentoso, em que eu tenho uma camada basal com células pequenas. Reparem nessa histologia, porque a gente vai ver como ela vai se alterando conforme o HPV vai agindo. Então, a gente tem aqui as células pequenas da camada basal, depois as células vão ganhar citoplasma. Esse citoplasma, ele é glicogenado, por isso ele tem esses espaços claros, como a gente está vendo. E aí, ao longo da maturação desse epitélio, ou seja, de baixo para cima, porque as células da camada basal são células pluripotentes e são elas que vão dar origem às outras células desse epitélio, a gente vai ter, ao final da maturação, os núcleos diminuindo de tamanho de novo, a célula ficando com mais citoplasma para que depois esses núcleos sejam eliminados. Já a parte endocervical, a gente tem um epitélio mais simples, de uma camada,
em que a gente tem um núcleo orientado no polo basal da célula, a gente tem aqui um núcleo menor, e a parte apical dessa célula é a região mucosecretora, onde a gente tem a secreção de muco, que vai lubrificar a região do colo uterino. E aí, a gente precisa entender como que essa junção escamocolunar e a formação da zona de transformação acontecem durante a vida reprodutiva da mulher. Então, na pré-menarca, ou seja, antes da primeira menstruação, a junção escamocolunar original, ela está normalmente dentro do orifício externo do colo uterino, tá? Então, o orifício externo está aqui, onde eu estou passando o cursor, e essa junção entre a parte endocervical e ectocervical, ela fica dentro aqui do orifício externo do colo uterino. À medida que essa mulher tem a menarca, em que a gente tem uma exposição estrogênica, existe uma eversão do epitélio colunar endocervical em direção à ectocervice. Então, reparem que aqui a parte endocervical foi em direção à ectocervice e empurrou a junção escamocolunar mais para a parte ectocervical mais externa, tá? Então, reparem que teve esse deslocamento da junção escamocolunar por conta dessa exposição ao estrogênio. E essa região endocervical que ficou exposta aqui, a gente vai chamar de ectrópio. Tá? É uma região avermelhada, que eu vou mostrar para vocês como fica na colposcopia, e que, por se tornar, né, a gente tem aqui um epitélio colunar endocervical, que está exposto aos ácidos, o pH mais ácido vaginal, ele vai sofrer uma metaplasia escamosa para se adaptar a esse novo ambiente. Então, lembrem que a metaplasia é um processo adaptativo celular, em que as células elas vão se transformar num fenótipo semelhante ao que deveria suportar aquela agressão, que é um pH ácido vaginal. Então, ela vai se transformar, esse epitélio colunar endocervical vai se transformar num epitélio escamoso. E é essa região do ectrópio que teve essa eversão e que sofreu a metaplasia escamosa que a gente chama de zona de transformação. E aí vocês vão reparar que eu tenho a junção escamocolunar original aqui fora, e aonde está a intersecção entre essa área de metaplasia escamosa e esse componente colunar endocervical, vai se formar uma nova junção escamocolunar, uma nova junção entre um epitélio escamoso e um epitélio colunar, tá? E isso vai acontecer ao longo de toda a vida reprodutiva da mulher. Só que quando a gente está na pós-menopausa, o que acontece é que a gente tem uma atrofia desse epitélio, e aí normalmente toda essa região de ectrópio, ela vai voltar lá para dentro do canal endocervical, e aí a gente vai ter a nova junção escamocolunar lá dentro, perto do orifício interno do colo uterino, e a junção escamocolunar original, ela volta e fica indo um pouquinho para fora do orifício externo do colo uterino. Então, por que é importante vocês saberem disso? Porque essa zona de transformação, ela é uma zona mitoticamente ativa, em que eu tenho as células sendo sofrendo a metaplasia, né? Então, é onde o HPV gosta de agir, é onde o HPV vai, através de microerosões, entrar nesse epitélio e se integrar ao genoma do hospedeiro, eventualmente, levando às lesões intraepiteliais do epitélio escamoso, tá? Dessa área metaplásica. Mas o HPV também pode colonizar essas células endocervicais aqui, da parte endocervical, levando a lesões de cunho colunar, ou seja, adenocarcinomas, tá? A gente vai falar um pouco de nomenclatura mais para frente, mas é importante a gente saber que o HPV, ele age na zona de transformação, levando a lesões intraepiteliais escamosas, e pode agir na parte endocervical, levando ao que a gente chama de adenocarcinoma, e ele também pode ser in situ, restrita à membrana basal, ou eventualmente invadir, tá? Então, esses são os conceitos iniciais para a gente começar a construir um raciocínio sobre o papel do HPV na carcinogênese cervical. Então, como que a gente vê isso na colposcopia? Eu não sou colposcopista, mas a gente, ao estudar e fazer o meu doutorado, eu tive contato com isso, então eu queria mostrar para vocês só o aspecto desse ectrópio. Então, a gente tem aqui na região, pessoas pré-púberes, tem o orifício externo do colo uterino, e aí a gente tem a parte ectocervical e um pouquinho de ectrópio. À medida que eu tenho a menarca, a exposição estrogênica, ele vai everter, então essa área vermelha, ela é normal, tá? Na menacme, isso às vezes tende a diminuir um pouquinho mais por conta da metaplasia escamosa, e na pós-menopausa, essa região ela vai de volta para dentro do canal endocervical.
E aí, como que a gente pode ver isso na histologia? Então, vamos primeiro nesse desenho aqui. A gente tem a parte colunar, endocervical, epitélio simples colunar, com epitélio basal, com uma camada basal, que a gente vai chamar de células de reserva. E a gente tem a parte ectocervical no outro polo, que tem as células basais e aquela maturação que a gente já conversou, tá? Então, a representação histológica disso é o que a gente já conversou. Quando a gente tem a zona de transformação que a gente vai ter, o ectrópio e todo o processo metaplásico, essas células de reserva, elas começam a se proliferar junto com as células endocervicais e vão se juntando a esse epitélio escamoso, levando a um epitélio metaplásico. Então, aqui seria um processo de metaplasia ainda em estágio inicial, e aqui a metaplasia mais bem formada. Reparem que a área metaplásica, ela tem um citoplasma mais eosinofílico, mais róseo, diferente daquele epitélio glicogenado, bem formado da parte ectocervical, tá? Então, isso aqui acaba sendo também um marcador de metaplasia escamosa. E aí, esses três componentes que a gente falou, as células escamosas maduras, as células glandulares endocervicais e as células metaplásicas, elas vão estar presentes no exame de Papa Nicolau que foi coletado adequadamente. Então, a gente tem que ver a célula escamosa madura, ela tem esse citoplasma mais amplo, com um núcleo pequeno, central, regular, mais ovalado, enquanto as células glandulares endocervicais, elas mantêm aquele padrão de núcleo no polo basal e a parte secretora no polo apical. Isso pode estar tanto na forma de tiras, como a gente está vendo aqui, uma fileirinha, né, de células endocervicais, como isoladamente, como também formando esses blocos em favo de mel, que tem o aspecto de um favo de mel, tá? Essas são as características normais de glândulas endocervicais. E isso está sempre associado a muco, como a gente está vendo aqui, em que eu tenho o muco, que é essa substância mais basofílica, e esses núcleos soltos no meio do muco, como também pode acontecer. Já as células metaplásicas, elas vão ter o citoplasma mais azulado na citologia. Então, elas ficam mais arredondadas, mais ovaladas, o núcleo ele é um pouquinho maior do que uma célula madura, e tem esse aspecto mais denso, citoplasma mais denso, mais azulado. Tá? Então, uma citologia cérvico-vaginal, também conhecida como exame de Papa Nicolau, normal, e uma coleta adequada deve conter esses três componentes cervicais, tá? Então, é um critério, inclusive, de adequacidade. A citologia cérvico-vaginal ela é adequada quando a gente tem esses três componentes, porque aí, se o HPV estiver agindo nessas células metaplásicas e elas não estiverem presentes numa citologia, por exemplo, eu não posso dizer que essa citologia foi adequada, porque às vezes eu estou deixando uma lesão passar, porque eu não tenho uma amostragem adequada dessa região do colo uterino. Então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre o que é o Papa Nicolau, ou citologia cérvico-vaginal. O Papa Nicolau, ele é um método de rastreamento de câncer de colo uterino e de lesões precursoras. Ele é um método rápido, barato e que tem valores de sensibilidade até considerados bons, especificidade para uma população, por exemplo, no SUS, a gente tem ele como sendo o método de rastreio mais utilizado aqui no Brasil, e a gente tem vários métodos, na verdade a gente tem 2 métodos de coleta desse material e que vão ser processados de maneiras diferentes. Então a gente tem um método convencional, em que a gente vai ter uma espátula e uma escova de Aires, e essa espátula de Aires, desculpe, a escovinha, tem dois polos. A gente tem essa área aqui que vai fazer a coleta da vagina, essa outra área que vai fazer a coleta da ectocervice, e essa escovinha a gente vai introduzir no canal endocervical, vai girar e vai colocar essa amostragem numa lâmina de vidro nessa disposição que a gente está vendo aqui. Isso é fixado em álcool, é levado ao laboratório, onde a gente faz a coloração de Papa Nicolau. Esse método ele é o mais utilizado no SUS, e ainda tem muitos médicos no particular que também utilizam o método convencional. Ele tem algumas desvantagens, como, por exemplo, a gente tem uma mulher que está menstruada, a gente vai ter muito sangue, isso prejudica a avaliação. Se tem uma paciente com algum tipo de infecção e que tenha muitos neutrófilos, eles também atrapalham na avaliação, ou eventualmente muito muco. Tudo isso pode dificultar a visualização e diminuir a acurácia diagnóstica desse método.
E aí, como tem realmente esses falsos negativos ao longo dessa avaliação, a gente, ao longo do tempo, a gente teve o advento de uma técnica que é a citologia em meio líquido, em que a gente vai fazer a coleta da mesma forma. Então, reparem que tem a mesma espátula, escova e essa outra escovinha e espátula que a gente vai fazer a parte ectocervical, mas em vez de colocar na lâmina direto, a gente vai colocar essa coleta dentro desse frasquinho aqui, que é um frasco que tem um líquido conservante e que vai fazer com que a gente tenha menos índice de insatisfatoriedade, ou seja, menos Papa Nicolau insatisfatório, porque as células vão estar bem preservadas e bem fixadas. Esse frasco, ele é levado ao laboratório, a gente tem uma máquina em que a gente coloca esse frasco e essa máquina ela vai processar esse material, fazer uma centrifugação. Existe um filtro que vai depois aplicar o conteúdo desse citocentrifugado dentro dessa lâmina, tá? Então, o esfregaço ele é circular, diferente desse esfregaço convencional, que é um esfregaço linear. E aí, por ter esse filtro que eu falei para vocês, a gente vai ter menos muco, menos hemácia, menos neutrófilos. Então, a taxa de falsos negativos ela é menor, a especificidade e sensibilidade são melhores nesse método, e a rapidez da gente ler a lâmina também, porque essa lâmina aqui é uma lâmina que a gente vai ter um esfregaço linear, normalmente levando aí em torno de 10, 15, 20 minutos até, dependendo do tipo de esfregaço, enquanto que essa lâmina aqui, ela por ser circular e ser mais limpa, mais clara, a gente tem uma visualização mais fácil e a leitura acaba sendo mais rápida, sendo que também existe dessa mesma empresa um método automatizado. Então, existe um software que a gente coloca a lâmina no microscópio e ele identifica, através da coloração do núcleo, do tamanho do núcleo, as células suspeitas, e um patologista, um citologista, ele valida essas células antes de liberar, né? Então, a gente tem uma otimização muito grande desse processo de citologia cérvico-vaginal com o advento do meio líquido, mas, infelizmente, não é uma realidade que pode ser aplicada no SUS. E a gente vai passar agora para definições sobre o papilomavírus, né? Então, o papilomavírus, ele é um vírus de DNA circular, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o genoma daqui a pouquinho, mas é importante que vocês saibam que as infecções pelo papilomavírus são extremamente comuns, então, muitos de vocês aqui assistindo essa aula devem ter entrado em contato com HPV. Mas a maioria dessas infecções, ela é de cunho assintomático. Então, a gente entra em contato, o HPV está ali colonizando a gente, de forma transitória, ele é eliminado espontaneamente, né? Então, isso a gente chama de infecção latente. A gente tem o contato, eu não tenho lesão, ele fica ali por um tempo e ele clareia, essa infecção, ela clareia espontaneamente. O pico de associação com a infecção pelo HPV, ele vai estar indo de encontro com o início da atividade sexual. Eu coloquei aqui de 20 a 30 anos, mas a gente sabe que tem muitas populações em que a gente já tem uma coitarca, né, a primeira relação sexual, até com 15 ou menos, né, 15 anos ou menos. Então, a gente tem o pico de contato com HPV quando começa a atividade sexual, e em especial a atividade sexual desprotegida. E aí, após os 30 anos, a gente tem um declínio desse contato com HPV, primeiro porque a gente pode adquirir uma imunidade, e segundo porque a gente tende à monogamia, então seja porque casou ou porque tem uma relação estável e tem com um único parceiro, e isso acaba diminuindo a nossa exposição ao papilomavírus humano. Mas mesmo assim, dentro desse contexto, a gente tem que 50% das infecções pelo papilomavírus humano vão ser eliminadas em 8 meses, e 90% delas eliminadas em 2 anos. Então, a gente entra muito em contato, mas a gente tem muito pouca infecção, levando à lesão intraepitelial e levando ao carcinoma invasivo. E a gente tem que lembrar dos tipos de HPV. Então, a gente tem HPVs de baixo risco oncogênico, que estão representados principalmente pelo HPV 6 e 11, e esses tipos de HPV, eles podem levar a lesões de baixo grau, como a gente vai ver, mas eles estão raramente presentes no câncer cervical. Eles raramente estão incluídos nessa fisiopatologia. Quando a gente está falando de câncer cervical, a gente está necessariamente se referindo a um HPV de alto risco oncogênico, que tem um alto risco de levar a oncogênese cervical. E aí a gente tem diversos tipos de HPV de alto risco, e os principais que vocês têm que saber
são os HPVs do tipo 16 e 18, que são os mais frequentemente encontrados, tanto em carcinomas espinocelulares ou de células escamosas, como em adenocarcinomas endocervicais. E aí a gente vai falar agora um pouquinho sobre o genoma do HPV. Então, o HPV, como eu falei, é um vírus de DNA de dupla hélice circular, como vocês estão vendo aqui. E a gente tem que dividir, para raciocinar, né, também sobre as infecções que a gente vai falar, esse vírus ele é dividido em duas regiões. A gente tem a região E, que a gente chama de early, ou precoce, para português, né? Onde a gente tem a transcrição de oncogenes e oncoproteínas, a tradução de oncoproteínas, que estão associadas à sua patogênese, né, ao seu potencial replicativo e como ele vai se integrar ao genoma humano. As duas importantes que vocês têm que saber são a oncoproteína E6 e E7. E a E4, que está relacionada à replicação, que ela vai estar presente nas lesões de baixo grau, como a gente vai ver daqui a pouquinho. E aí a gente tem uma outra região desse genoma, que é a região L, região late ou tardia, onde a gente vai ter a transcrição dos fatores que vão fazer a maturação do capsídeo, tá? Então, a maturação do capsídeo vai acontecer na fase final aí, desse ciclo de vida do vírus. Então, vamos falar um pouquinho sobre o papel desses oncogenes E6 e E7, das oncoproteínas E6 e E7, dentro da carcinogênese cervical. Como que elas agem, né? Então, a oncoproteína E7, ela vai agir inibindo o gene supressor tumoral retinoblastoma, RB, tá? Então, a gente fala TRB, a proteína do gene do retinoblastoma, e normalmente essa proteína, ela vai se associar ao fator transcricional, também conhecido como E2F, e quando essas duas proteínas e fator transcricional estão unidos, a gente tem o ciclo celular acontecendo, então eles se separam, o ciclo celular progride, eu tenho um promotor gênico que é o P16, ele aumenta e faz um feedback negativo, fazendo com que PRB e E2F voltem a se unir e a célula pare de se replicar. Mas, quando a gente tem uma infecção transformante pelo HPV, de alto risco oncogênico, o E7, a oncoproteína E7, ela vai se ligar à PRB e inibir ela. Então, toda vez que o E2F estiver separado do PRB e o E7 se ligar, ele não vai conseguir voltar a fazer essa ligação porque ele está competindo ativamente por esse sítio. E aí o P16 ele começa a se acumular. Então a gente tem esse acúmulo porque ele não consegue mais fazer o seu feedback negativo de fazer o E2F se ligar novamente ao PRB. E com isso existe uma progressão do ciclo celular. Então a célula começa a se dividir ininterruptamente com defeitos e isso leva a uma inibição da supressão tumoral e, consequentemente, ao desenvolvimento de lesões precursoras e lesões invasivas. Então, o interessante aqui, uma coisa que é relativamente nova, tá? Não é tão nova, mas isso é uma coisa que vocês podem entrar em contato mais para frente, é que o P16 ele acaba sendo um marcador indireto de uma infecção transformante por um HPV de alto risco oncogênico. Então, as lesões precursoras de alto grau, elas vão expressar na imunohistoquímica o P16 e, eventualmente, até na citologia, a gente pode fazer a imunocitoquímica, que se expressar esse P16 e um outro marcador, que é um índice de proliferação celular, diz respeito a um maior risco de progressão dessa lesão precursora para um carcinoma invasivo, né? Então, só um parêntese aqui, que é uma coisa relativamente nova e que a gente tem usado em algumas situações pontuais, existem algumas indicações para a gente solicitar esse marcador. Já a oncoproteína E6, ela vai agir inibindo o gene supressor tumoral TP53, que vai ser o que a gente conhece como guardião do genoma. Então, o P53, ele inibe a célula que tem defeito. Então, tem o checkpoint lá do ciclo celular, o P53 vai, corrige esse defeito e coloca a célula para circular normalmente, sem o defeito. Mas se ele não agir, se ele está inibido pela oncoproteína E6, a célula defeituosa vai passar pelo checkpoint e não vai ter a parada e nem a apoptose desse defeito. Ela vai continuar se dividindo com o defeito, com a mutação, e muito provavelmente vai evoluir para uma lesão de alto grau e um carcinoma invasivo.
E aí eu preciso falar uma coisa para vocês. A gente tem o Papa Nicolau aqui no Brasil como o principal método de rastreio, mas existem métodos moleculares para fazer esse diagnóstico, que é eu vou detectar a presença de HPV no tecido cervical. Né? Isso pode ser feito pela captura híbrida ou pela reação em cadeia polimerase em tempo real. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nos Estados Unidos e em vários países da Europa, o rastreamento ele é através desses métodos moleculares, porque a taxa de falso negativo é bem menor, porque a sensibilidade e especificidade é bem maior, mas eles não são específicos de que eu tenha certeza que vai virar câncer, tá? Então, eles só vão me dar essa informação. Eu tenho HPV, e aí eu tenho um coquetel de alto risco e de baixo risco, e esse teste vai falar para mim, você tem HPV, esse HPV é de baixo risco, ou você tem HPV e esse HPV é de alto risco, e aqui no PCR a gente faz até a genotipagem, para falar se é o 16 e 18, que são os principais de alto risco, ou os outros alto risco, que tem aqui mais 12 tipos importantes, tá? Mas aí, se der 16 e 18, essa paciente, ela vai ser encaminhada para colposcopia, para fazer o exame ginecológico e, eventualmente, uma biópsia, caso encontre alguma área suspeita, né? Ou, eventualmente, o Papa Nicolau. Tem muito médico aqui particular, né, ginecologista, que já faz o coteste. O que é o coteste? É a junção do Papa Nicolau, seja ele convencional ou meio líquido, com um método molecular, seja ele captura híbrida ou PCR em tempo real. E aí, muitas vezes, se a mulher já tem esses dois testes negativos, o tempo de segmento dela pode aumentar. O rastreamento do câncer de colo uterino no Brasil, ele acontece pelo SUS, né? A gente tem um rastreamento acontecendo de mulheres que vão dos 25 aos 64 anos, com Papa Nicolau, por 2 anos consecutivos. Se esses 2 primeiros Papa Nicolaus forem negativos, essa mulher ela pode voltar a repetir o Papa Nicolau a cada 3 anos, tá? Mas isso pode alterar caso essa pessoa tenha alguma alteração no Papa Nicolau que mude o algoritmo de rastreamento dela. Mas é importante vocês saberem isso. E nos Estados Unidos e países europeus, o rastreamento ele muda completamente. Às vezes, se você tem um método molecular negativo, tem países que o segmento ele é de 5 anos, né? Porque vocês vão reparar ao longo da aula que eu ter a infecção e eu desenvolver o câncer demora um tempo muito longo. Então, eu posso ter esse espaço maior entre o rastreamento para que não deixe de passar nenhuma lesão. Então, vamos aos riscos aproximados. Então, o risco de eu me expor ao HPV durante toda a minha vida é de cerca de 75%. O risco de eu me expor ao HPV de alto risco oncogênico, 16 e 18, ou aqueles outros 12 tipos, é de cerca de 50%. Agora, a duração média de uma infecção de alto risco, do HPV de alto risco, é de 13 meses. A maioria vai regredir. E de um HPV de baixo risco é de 8 meses, porque também a maioria regride. Então, reparem que eu ter uma lesão precursora de alto grau, que são NIC2 e NIC3, que persistem e evoluem para um carcinoma invasivo ou, eventualmente, por morte por câncer cervical, corresponde à minoria dos pacientes. E eu vou bater muito forte nessa tecla para vocês entenderem que eu ter a infecção e até eu desenvolver uma lesão e essa lesão progredir para o câncer é extremamente raro. Mas a gente tem que levar em consideração que existem diversos fatores incluídos nessa carcinogênese, que a gente vai falar mais para frente, e que tem locais, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem na região norte, que tem muita população indígena, um rastreamento que é muito falho por vezes. Então, isso acaba aumentando essas chances, né, quando a gente está falando de uma população de risco. Mas, de uma maneira global, a gente sabe que é a minoria dos pacientes que vai evoluir para o carcinoma invasivo. Então, eu vou começar agora a falar da carcinogênese cervical, ou seja, como o HPV leva ao desenvolvimento do colo uterino, e aí a gente vai abordar aspectos citológicos, de biópsia, né, anatomopatológicos e colposcópicos também, com algumas peças cirúrgicas. Então, o primeiro evento, a gente tem aqui o epitélio colunar sofrendo aquela eversão através do estrógeno, do estímulo da menarca. A acidez vai levar à hiperplasia de células de reserva com uma metaplasia madura, levando a um epitélio metaplásico escamoso. E aí, se eu tenho o HPV dentro dessa área de metaplasia, associado a outros fatores potencializadores, fatores imunológicos,
a gente vai ter o desenvolvimento de neoplasias intraepiteliais cervicais, aqui está em inglês, tá? Então, Cervical Intraepithelial Neoplasia, também conhecido como NIC. E esse NIC, se persistir, se for de alto grau, com HPV oncogênico de alto risco, a gente vai, eventualmente, na minoria dos casos, levar ao carcinoma de células escamosas invasivo, tá? Então, reparem que eu estou falando da parte escamosa, mas a gente vai ver também a parte colunar dos adenocarcinomas ao longo da aula. Antes da gente entrar em como classificar essas lesões HPVs induzidas, é importante vocês terem conhecimento da nomenclatura, porque é uma nomenclatura que por muitos anos foi evoluindo, existiu muita confusão, existiu muita subjetividade e atualmente, desde 2012, a gente teve um consenso. Esse consenso chama LEST, porque é um consenso sobre a terminologia de lesões escamosas da região anogenital, tá? Então, desde 1960, a gente chama essas lesões de neoplasias intraepiteliais cervicais, também conhecidas como NIC. E aí a gente classifica essas neoplasias em displasia leve, moderada ou acentuada. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz essa classificação. Em 88, existiu uma conferência em Bethesda, que deu origem ao sistema Bethesda, para a nomenclatura dos Papa Nicolaus. E aí, no Papa Nicolau, a gente tinha as lesões de baixo grau, lesão intraepitelial escamosa de baixo grau, que correspondia ao NIC1 na biópsia, e as lesões intraepiteliais escamosas de alto grau, que correspondiam ao NIC2 e 3 na biópsia, e os carcinomas invasivos mantêm a mesma nomenclatura. E aí, com esse consenso de 2012, reparou-se que as nomenclaturas utilizadas na citologia, elas eram mais fidedignas e menos sujeitas à subjetividade e à variação intraobservador do que o que a gente usava pela classificação de Richard de 1960, tá? Então, atualmente, os laudos de biópsia, eles são liberados como lesão intraepitelial escamosa de baixo grau, e entre parênteses eu vou colocar o NIC, que é para preservar essa nomenclatura antiga, e 1, 2 ou 3, dependendo do grau de displasia que a gente vai encontrar nessas biópsias, tá? Então, como que acontece isso? O HPV ele vai entrar nesse epitélio através de microerosões ou abrasões do epitélio e vai colonizar as células da camada basal. Então, recordando que essa colonização, ela pode vir na forma de DNA viral livre, como a gente está vendo aqui, essas partículas virais livres, e isso pode regredir espontaneamente em 2 anos. Eu posso evoluir para uma lesão de baixo grau, que é a grau 1, ou de alto grau, grau 2, e mesmo essas de grau 2, eu ainda tenho 60% evoluindo para resolução espontânea. E quando a gente tem uma infecção persistente e transformante, isso evolui para uma lesão de grau 3, e se invadir a membrana basal, se romper a membrana basal e invadir o tecido adjacente, né, a lâmina própria subjacente, aí eu vou chamar de carcinoma invasivo. Então, como que a gente vê isso? Lembra que eu falei no começo da aula para vocês prestarem atenção sobre a maturação do epitélio, células da camada basal aumentando de tamanho, diminuindo os núcleos, e eles vão sumindo aqui. Na lesão de baixo grau, a NIC1, a gente vai ter uma proliferação de células atípicas no terço basal desse epitélio, então as células vão aumentar de tamanho, elas têm núcleos hipercromáticos, e essa displasia ela vai até o terço basal, 1/3 desse epitélio. E eu vou ter o aparecimento de células patognomônicas da infecção pelo HPV, que são os chamados coilócitos, tá? Então, isso é a lesão de baixo grau. À medida que a gente vai progredindo para uma lesão de grau moderado, grau 2, essas células atípicas displásicas, elas vão até os 2/3 desse epitélio. E aí a gente começa a ter mais mitose mais alta, a coilocitose vai diminuindo, existe um pouquinho, mas ela diminui. E já na lesão grau 3, aí a gente vai ter uma displasia acentuada, ou seja, todos os terços desse epitélio, a espessura inteira desse epitélio vai estar acometida por essa displasia intraepitelial, porque está restrita à membrana basal, com figuras de mitose inclusive bem altas, né, perto da superfície desse epitélio. E aí na citologia a gente vai acompanhar uma coisa normal, que tem células escamosas maduras, com núcleo pequeno, o núcleo começa a aumentar, os núcleos ficam irregulares, com cromatina heterogênea.
até que eu tenho uma alta relação núcleo-citoplasmático, eu tenho muito núcleo para o tamanho da célula, e essas células são indicativas na citologia de uma lesão de alto grau. Como que a gente vê isso na histologia? Compara sempre com o normal. A displasia de grau 1, a gente tem essa atipia no terço basal do epitélio e a coilocitose. A displasia de grau 2, a gente tem essa atipia em 2/3 do epitélio e um pouco de coilocitose aqui em cima ainda. E grau 3, reparem a diferença entre uma lesão intraepitelial escamosa de alto grau, NIC3, com o epitélio normal, né? Muda completamente o padrão da célula, o padrão de maturação, a gente tem uma perda de maturação, figura de mitose, corpo apoptótico, isso tudo vai aparecendo ao longo dessa progressão. Então, só para ficar claro, gente, a gente vai ter uma infecção transiente que vai clarear espontaneamente, a gente pode até desenvolver a atipia mínima, né, o NIC1, lesão de baixo grau. Essa lesão ela pode progredir para uma lesão pré-cancerosa de alto grau, mas mesmo essa pré-cancerosa ainda pode regredir e clarear, tá? E uma pequena porcentagem vai se tornar o carcinoma invasivo. Então, existe um trabalho mostrando o follow-up de 2 anos dessas lesões. Lesões de baixo grau, NIC1, 60% regride, 30% persiste e somente 10% vai progredir para uma lesão de alto grau. Quando a gente está falando do alto grau, NIC 2 e 3, 30% ainda regride, 60% persiste e desses que persistem, somente 10% vão progredir para carcinomas invasivos dentro de um período de 2 a 10 anos. Então, o tempo entre o início da infecção, o desenvolvimento de uma lesão intraepitelial e o desenvolvimento do carcinoma invasivo, ele é longo, ou seja, a gente tem muita chance de rastrear essa paciente com Papa Nicolau ou com método molecular e encontrar a lesão precursora e tratar isso ambulatorialmente sem que essa paciente sofra consequências de um carcinoma invasivo, diminuindo muito os custos de saúde para o tratamento de câncer, se esse rastreamento for bem feito. Então, mais uma vez, para vocês gravarem, tá? Então, o HPV ele vai entrar através de microerosões, coloniza a camada basal, replica-se, levando à formação de lesões intraepiteliais de baixo grau. Quando eu tenho a expressão de oncoproteína E6 e E7, através dos mecanismos de inibição de PRB e P53, a gente vai ter o que a gente chama de infecção transformante, ou seja, NIC2 e NIC3, e com o ciclo celular desregulado, a gente vai ter a secreção de metaloproteinases, que são substâncias que vão dissolver a membrana basal e propiciar a invasão dessas células neoplásicas para o estroma subjacente, o que a gente chama de câncer, que são os carcinomas invasivos, tá? Então, essa é a carcinogênese cervical. E aí a gente vai ver as características, então, de cada tipo de infecção. Então, a gente tem uma infecção latente, eu tenho infecção produtiva, que a gente chama de NIC1, também as lesões de baixo grau, as lesões proliferativas, em que a gente considera como lesão grau 2 e 3, e os carcinomas invasivos, tá? Então, aqui eu estou falando da parte escamosa, mas a gente vai entrar em detalhe também das lesões endocervicais, as lesões glandulares. Então, esse algoritmo, ele é super importante, assim, de vocês terem na cabeça e ir raciocinando por partes, que é o que a gente vai fazer juntos agora. Então, a gente vai ter sempre atividade sexual desprotegida, a exposição ao HPV na zona de transformação, e aí ele pode seguir 2 caminhos, ou os 2 ao mesmo tempo, ou um deles, tá? Então, uma coisa não exclui a outra. Ele pode ir para a linhagem escamosa, levar a lesões intraepiteliais escamosas, isso raramente evolui para o carcinoma invasivo, e ele pode ir para o lado colunar endocervical, levando ao adenocarcinoma, primeiro in situ e depois, eventualmente, o adenocarcinoma invasivo. Então, vamos ver por partes, tá? Infecção latente. Lembra que eu falei para vocês que é o mais comum da gente ter. A gente tem atividades protegidas, a gente se expõe ao HPV, se expõe muito, mas essa infecção clareia espontaneamente. E aí, se a gente fizer uma citologia ou uma biópsia, ou a própria colposcopia, a gente vai ter aspectos normais. A gente só vai saber se tem o HPV se eu fizer um teste molecular, tipo captura híbrida, PCR, para falar se existe ou não HPV de alto ou de baixo risco, tá? Então, a colposcopia normal, a gente tem um ectrópico, uma leucorreia podendo acontecer, mas o epitélio
na biópsia preservado, com maturação preservada, glicogenado, e a citologia com os componentes normais, tanto ectocervical, como metaplasma, como endocervical. Já na infecção produtiva, a gente tem o NIC1 como a infecção que mais produz, que eu tenho mais replicação de HPV, a gente vai ter o caminho para a diferenciação escamosa, com baixo grau acontecendo. Lembrar que esse NIC1 ele pode ser causado tanto por um HPV de baixo risco, HPV 6 e 11, e esses, assim, super raramente estão associados ao câncer, ao carcinoma invasivo, e pode também ser causada por um HPV de alto risco, 16 e 18, e aí esse tipo de baixo grau é que vai eventualmente progredir para um alto grau, que vai eventualmente progredir para os carcinomas invasivos. E aí, quais são os achados, tá? Então, a gente tem na colposcopia 2 achados que a gente considera como achados menores. A colposcopia, a gente pode fazer 2 testes. A gente pode aplicar ácido acético e a gente pode aplicar uma solução iodada chamada de Lugol. O ácido acético, ele tende a desidratar fortemente as células que não têm glicogênio. Então, fica branco onde a gente tem lesão. Então, essas áreas acetobrancas são as áreas que provavelmente têm lesão e que devem ser biopsiadas. E o teste de Schiller, que é o teste do Lugol, a gente vai aplicar essa solução iodada e ela marca fortemente as áreas glicogenadas. Onde eu tenho perda do glicogênio, ou seja, onde provavelmente eu tenho lesão, é a região que vai ficar um pouquinho mais pálida e vai destoar, e é a região que a gente deve biopsiar. E aí, na citologia, o que a gente vai ver? As células patognomônicas da infecção pelo HPV, que são os coilócitos. Então, os coilócitos, eles são essas células escamosas, que tem esse halo claro perinuclear, então eu tenho essa região branca ao redor do núcleo, e esses núcleos são aumentados de tamanho, eles podem ser ovalados, eu posso ter binucleação, aqui a gente tem até uma trinucleação, então existe uma atipia leve e a vacuolização perinuclear, o halo claro perinuclear. Isso a gente vê na biópsia também, aquela displasia do terço basal, as atipias do terço basal, e aqui a gente tem as células com halo claro perinuclear com graus de atipia variado. Por que acontece a coilocitose? Como que ela se forma, né? Lembra que eu falei para vocês que o HPV tem aquelas 2 regiões, região precoce e região tardia, e que as oncoproteínas importantes eram E6 e E7, porque vão levar à progressão, né, integração do HPV no genoma, e a E4, que é a que vai formar os coilócitos. Então, é um indicativo de replicação viral. Eu tenho muito DNA viral livre, epissômico, ou seja, que não se integrou ao genoma, ele está ali se proliferando, ele colonizou a camada basal, ele expressou a oncoproteína E4, formou o halo claro perinuclear e essa paciente tem uma alta transmissibilidade, mas ainda não se integrou ao genoma, por isso que a gente chama de epissômico. Então, aqui a gente vê uma ação da oncoproteína E4, é a formação da coilocitose. Já nas lesões proliferativas, a gente vai percorrer aquele mesmo caminho, eu posso ir para a linhagem escamosa, lesão de baixo grau progredindo para um alto grau, ou para a linhagem colunar, levando ao aparecimento do adenocarcinoma in situ. E aí a gente para nesse ponto do algoritmo. E aí o que a gente vai ver? Lesões de intraepiteliais escamosas, né? Então a gente está na linhagem escamosa, elas vão se manifestar na colposcopia com achados maiores. O que são esses achados? Tanto áreas acetobrancas como a região do teste de Schiller positivo, a gente vai ter uma área maior, com pontilhado mais grosseiro, então reparem que tem esses pontos grosseiros representados, e áreas que fica parecendo um labirinto, isso a gente chama de mosaico grosseiro, tá? Então, é bem distoante de uma colposcopia com achados menores, como a gente já viu no baixo grau. E aí, é aquilo que a gente já conversou, a displasia moderada, eu vou até os 2/3 do epitélio, e eu tenho um pouco de coilocitose ainda, e a displasia acentuada, todo o epitélio vai estar proliferado, uma displasia de alto grau, que a gente vai chamar de NIC3, tá? E na citologia, então imaginem que a gente está raspando na citologia essas células aqui da superfície do colo uterino. E aí a gente vai ver que são células que têm o citoplasma menor, o citoplasma mais basofílico, fica mais azulado, e o núcleo é muito grande para o tamanho da célula. Então a gente tem uma alta relação núcleo citoplasmática com a cromatina extremamente heterogênea. E se eu achar essas células no Papa Nicolau,
eu estou autorizado a dar o diagnóstico de lesão intraepitelial de alto grau, e essa paciente vai, eventualmente, numa biópsia, fazer todo o processo de rastreamento e tratamento em cima disso. E qual que é a diferença da lesão de baixo grau para de alto grau? A gente vai ter uma diminuição da expressão de E4, por isso que eu tenho uma perda de coelocitose, e aí começa-se a aumentar a expressão de E6 e E7, e aí sim, com a ação de E6 e E7, a gente tem a integração do DNA viral no genoma humano, levando a lesão de alto grau, que pode progredir mais raramente para os carcinomas invasivos. Já na parte glandular, a carcinogênese ela é para o lado glandular, então o epitélio normal ele está aqui representado para vocês verem, o epitélio com núcleo basal e a parte apical mucosecretora, e o que a gente vai ver nos adenocarcinomas in situ HPV relacionados, porque a gente tem adenocarcinomas que não são relacionados ao HPV no colo uterino, que seria um capítulo à parte dessa aula. As características histológicas é que a gente vai ter uma estratificação, então reparem como tem muito núcleo aqui estratificado. Esses núcleos, eles têm a irregularidade de carioteca, aumento do tamanho nuclear, por vezes a gente pode ter nucleolos evidentes, a gente tem mitoses apicais, então essas mitoses aqui na pontinha da célula são muito características, e eu posso ter neutrófilos intraepiteliais, como a gente está vendo aqui, ó, alguns neutrófilos intraepiteliais, tá? Na colposcopia, essas lesões, por acontecerem dentro do canal endocervical, elas normalmente dilatam o colo, então o colo fica globoso. A gente pode ter o aparecimento de vasos atípicos, como vocês estão vendo aqui, e isso pode ser, às vezes, o único achado na colposcopia, esses vasos mais dilatados e evidentes na colposcopia. E aí agora a gente vai passar, gente, para a última parte da aula, que é a respeito dos carcinomas invasivos do colo uterino, que a gente chama popularmente de câncer de colo uterino. Então, o câncer de colo uterino, no mundo, ele afeta cerca de 500 mil mulheres todos os anos, sendo que a maioria desses casos acontecem em países que estão em desenvolvimento, justamente porque o rastreamento pode ser falho. Quando a gente transporta isso para o Brasil, a gente tem o câncer de colo uterino como o terceiro tumor mais frequente, perdendo apenas na mulher para mama e pulmão. Ele é considerado a quarta causa de morte por câncer em mulheres. Isso a gente está falando no território global, né, no território brasileiro global. Se a gente for para a região norte, ele é o primeiro tipo de câncer mais frequente nas mulheres da região norte e é a primeira causa de morte por câncer também nessa população. E aí o INCA é um site que a gente usa para buscar os dados, né, de como que estão os novos casos, estimativa e fazer a elaboração de políticas públicas de saúde nesse sentido. Ele estimou que em 2020 a gente teria 16.590 novos casos. Então, a gente ainda tem no Brasil muito câncer de colo uterino. A gente precisa realmente desenvolver melhor as técnicas de rastreamento, e eventualmente introduzir no sistema público de saúde os métodos moleculares para que a gente melhore e diminua esses índices aqui no país. Então, o câncer de colo uterino, ele tem uma alta incidência e alta prevalência, principalmente em mulheres de 45 a 55 anos de idade. Lembrando que as lesões precursoras e o contato com o HPV vai acontecer lá nos seus 20 a 30 anos. Então, para chegar no nível de ter o carcinoma invasivo com 45 e 55 anos, a gente às vezes tem um intervalo de 15 a 20 anos para desenvolvimento disso. Ou seja, a gente tem muito tempo para tratar isso a nível ambulatorial, em cerca de 80% desses casos, ou seja, é um tipo de câncer que tem um alto potencial de prevenção e cura, cerca de 100% a gente tem essa chance, se a gente tiver um rastreamento adequado. Então, quais são os fatores de risco? Para a gente entender que não é só o HPV que leva ao câncer de colo uterino, né? A gente tem vários fatores que estão incluídos na transmissibilidade do HPV, mas a gente tem outros fatores que podem contribuir e piorar a evolução dessa doença. Então, o principal fator de risco, 99% dos carcinomas de colo uterino vão ter HPV de alto risco oncogênico, 16 e 18. E isso vai ser propiciado porque, eventualmente, essa paciente teve múltiplos parceiros sexuais ou teve um parceiro que tinha múltiplas parceiras antes dela ou atualmente,
ela pode ter a coitarca precoce, então quanto mais cedo a gente começar a ter atividade sexual, mais cedo a gente vai entrar em contato com esse HPV e maior é a chance dele ter um tempo para se desenvolver e se integrar e levar ao carcinoma invasivo. Mulheres com alta paridade também têm fator de risco para desenvolver câncer invasivo, os carcinomas invasivos. A imunossupressão é um fator que promove também a oncogênese, então seja porque a paciente tem HIV ou porque ela faz uso de corticoterapia de rotina. Pacientes gestantes, então existem vários estudos mostrando que gestantes, a imunossupressão gestacional pode progredir uma lesão ou piorar a evolução dessa lesão. E aqui eu deixo sempre os contraceptivos orais, porque a mulher às vezes ela usa o anticoncepcional e ela acha que ela está protegida da gravidez e esquece das doenças sexualmente transmissíveis e acaba não usando a camisinha, né? Então, isso aumenta aí a chance da gente ter contato com HPV e que isso tenha consequências futuras. Então, esse esquema que foi publicado na Nature já tem um tempão, né? O Zerhausen foi a pessoa que mostrou toda essa fisiopatologia com a maestria, e a gente vê que existem fatores virais para que o câncer se desenvolva, ou seja, HPV de alto risco oncogênico, com uma alta carga viral e variantes gênicas também, mas eu tenho outros fatores não relacionados ao HPV, que diz respeito a mutações, tabagismo, outras infecções, né, o herpes, infecções protozoárias, hormônios também, imunossupressão e predisposição genética. Então, a gente vai ter todos esses fatores levando a uma persistência do DNA viral. Ele vai desenvolver, então, uma lesão de baixo grau, que vai progredir para um alto grau em cerca de poucos casos, né? E essa lesão de alto grau progride para o carcinoma invasivo através da integração no seu genoma, através do E6 e E7, na minoria dos casos, tá? Então, só para recapitular isso. E aí a gente entra na parte final do algoritmo, em que eu tenho tanto a parte escamosa quanto a parte glandular acontecendo, associada a esses outros fatores que a gente acabou de conversar, levando ao carcinoma de células escamosas invasivo ou o adenocarcinoma invasor, né, ou invasivo. Então, o que a gente vê na colposcopia dessas lesões invasivas? Primeiro que a gente começa a ver a presença de massas tumorais, então eu tenho um crescimento tumoral no colo uterino, massas irregulares, friáveis, que podem sangrar, ulcerar, com áreas de necrose, que tem esse sangramento que a mulher repara, o odor pode ser fétido, né, na colposcopia, por conta dessa necrose. E aí, se a gente fizer uma citologia dessa situação aqui, a gente vai ver as células escamosas, ou seja, citoplasma eosinofílico, núcleos atípicos com nucleolos evidentes. A gente pode ter, inclusive, canibalismo, que são células neoplásicas se nutrindo de outra célula neoplásica para conseguir sobreviver. E tudo isso num contexto citológico, que a gente vai ter células de lesão de alto grau, eu tenho necrose no fundo, eu tenho neutrófilos em abundância, né? Isso a gente chama de fundo sujo na citologia cérvico-vaginal. Quando a gente passa para excisões cirúrgicas, né? Se a gente operar essa paciente para fazer a cirurgia curativa, ou tentar fazer uma cirurgia curativa, a gente tem aqui o colo uterino representado e essa lesão mal definida, pouco delimitada, com áreas de necrose, hemorragia, e isso é bem característico dos carcinomas invasivos de células escamosas, tá? Eles se manifestam muito para a região ectocervical. E na histologia, a gente compara, então, com uma região ectocervical preservada. Aqui a gente começa a ter a lesão de alto grau, restrito ao epitélio, mas eventualmente ela rompeu a membrana basal e está invadindo o estroma subjacente ao epitélio, tá? Então, como que a gente dá o diagnóstico de carcinoma de células escamosas invasivo? Eu preciso ver essa invasão, eu preciso ver essa reação desmoplásica do estroma, uma fibrose, proliferação vascular, e aí eu preciso ver nesses blocos neoplásicos a presença de pontes intercelulares, porque a célula escamosa ela é unida por desmossomos, então a gente consegue ver essas pontes intercelulares no microscópio. O citoplasma tem que ser eosinofílico, que é um sinônimo de citoplasma queratinizado, e a gente tem a presença de pérolas córneas, né? A pérola córnea ela tem esse nome porque a gente tem lá uma concha onde a pérola é formada e ela vai se formando de fora para dentro, com esse redemoinho, e isso remete à formação de uma pérola.
só que é uma pérola composta por escamas córneas, né, por produtos de diferenciação escamosa. Então, quanto mais pérola córnea eu tiver, é um indício de que é uma neoplasia bem diferenciada e ela tende a ter um comportamento de melhor prognóstico se a gente comparar com uma neoplasia de células escamosas invasiva com poucas pérolas córneas, que são consideradas pouco diferenciadas e que têm uma evolução pior, tá? O prognóstico pior. Então, a gente vai classificar em bem, moderadamente ou pouco diferenciado de acordo com a quantidade de pérolas córneas. E o carcinoma, o adenocarcinoma invasivo, então ele é derivado da parte glandular, endocervical, e o crescimento dele ele vai ser endofítico, então a gente vai ter o colo em barril. Quando a gente faz o toque vaginal ou até o toque retal, a gente repara que o colo ele está dilatado, ele está parecendo um barril, ele infla. E essa neoplasia, ela faz isso, ela cresce expandindo, fazendo uma lesão mal delimitada na parte endocervical, que pode também ter hemorragia, necrose, pode até ir em direção à ectocervice, fazendo massas polipóides exofíticas, e que a gente, na histologia, vê a formação de glândulas. Então, o adeno é de formação glandular, carcinoma de neoplasia maligna derivada, então, de glândulas. Então, a gente vai ver uma invasão do estroma por glândulas de caráter endocervical, HPV relacionado, ou seja, estratificação nuclear, hipercromasia, e todas as características que a gente já viu dentro de atipias nucleares associadas a lesões glandulares. Então, eu fico à disposição para dúvidas, espero que vocês tenham gostado da aula. É um tema que eu gosto muito de falar, que ele tem a sua complexidade, mas muitas mulheres se identificam muito com o tema, e homens também, porque diz respeito à atividade sexual, e que a gente pode, como médico, como agente de saúde, fazer políticas de promoção de saúde e melhorar a qualidade de vida dessas mulheres para que elas não venham a desenvolver o câncer de colo uterino. Então, mais uma vez, muito obrigada. Bom, doutora, a gente agradece, né? Eu, em nome da Liga, agradece bastante pela palestra. Foi uma palestra muito boa, com ótima didática, explicou bastante. A gente já recebeu alguns feedbacks já no privado sobre a aula, até falando para convidá-la, a senhora, para mais palestras para a Liga. Obrigado. Como dúvida, a Kérsia Gomes perguntou como que o tabagismo influencia no desenvolvimento do câncer? Então, o tabagismo ele é um fator de risco para diversas neoplasias no corpo humano, né? E o principal método de ação dele é a promoção de mutações. Ele leva a uma estabilidade genômica e isso pode propiciar mutações gênicas e, eventualmente, junto com o HPV, que já tem uma instabilidade, já leva, né, a uma instabilidade genética, isso acaba potencializando e aumentando a chance de a gente desenvolver um carcinoma invasivo. Tá certo. Eu acho que foi a única pergunta aqui do YouTube. Então, eu acho que eu gostaria de agradecer novamente pela palestra. O pessoal está dando feedback aqui também. Todos agradeceram pela aula e a didática. Acho que é isso. Então, pessoal, qualquer dúvida em relação ao certificado, aos formulários preenchidos, vocês podem entrar em contato. E é isso. Muito obrigado, doutora. Boa noite. Imagina, é um prazer sempre estar com vocês. Boa noite. Tchau, tchau.